Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Andresa e hoje eu vou contar uma historinha muito especial pra vocês, certo? Essa historinha que eu vou contar aconteceu há muito tempo atrás. Jesus morreu numa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar, nos libertar. E depois de algum tempo na terra, ele subiu aos céus. E quando ele subiu aos céus, os seus anjos discípulos eles ficaram na terra. Os seus discípulos eles ficaram para continuar a anunciar o evangelho de Deus. Para continuar a anunciar o evangelho de Deus, certo? Bem, os discípulos, depois de ter passado alguns dias com Jesus, eles ficaram muito felizes, eles ficaram cheios de Espírito Santo. Chegou um dia, o dia de Pentecostes. Chegou o dia de Pentecostes. E todos foram para uma casa. No tempo de Pentecostes tinha pessoas religiosas de todos os lugares. Tinha pessoas da Pártia, da Capadócia, do Elaão, da Mesopotâmia, de Roma, judeus, não judeus, do Egito, da Líbia, de vários países, de todo mundo. Todos os continentes, todo mundo tinham pessoas lá. Judeus, não judeus, pessoas de Roma, da Mesopotâmia, da Líbia, do Elbão. Tinham várias pessoas. E os discípulos, eles estavam em um lugar. Os seguidores de Jesus estavam em um lugar. Em um mesmo lugar. E de repente um vento começou a soprar naquela casa, um barulho enorme. E aquelas pessoas começaram a ver chamas de alguma coisa parecida com chamas de fogo, que eram línguas. E cada pessoa foi atingida, todas as pessoas foram atingidas com uma língua. Cada pessoa recebeu um poder do Espírito Santo. Umas falavam na língua da Mesopotâmia, outros falavam na língua romana. E todas as pessoas todos os seguidores de Jesus que estavam naquela casa foram cheios do Espírito Santo, foram cheios da presença de Deus. Lá em Atos 2, diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos em uma casa, no mesmo lugar. E como eu falei, veio um vento forte, um barulho, e eles começaram a ver chamas que se espalhavam como línguas de fogo. E cada um foi atingido com essa chama, como eu falei. E aí, como eu falei também, eles começaram a falar em línguas, em várias línguas. E as pessoas que estavam lá, como eu falei, que vieram de Roma, que vieram de várias cidades, elas começaram a ouvir o barulho e começaram a ir para perto daquele lugar. E os seguidores de Jesus saíram daquela casa e começaram a falar de várias línguas, anunciaram a palavra de Deus, anunciaram a morte e a ressurreição de Deus, disseram do amor de Deus para aquelas pessoas. E aquelas pessoas ficaram assustadas, ficaram felizes, porque os seguidores de Jesus estavam conseguindo falar na língua delas, eles estavam conseguindo entender, porque eles falavam uma língua. E aqueles visitantes não entendiam. Mas quando eles ouviram os seguidores de Jesus falando na língua deles, falando do amor e das maravilhas de Deus na língua deles, eles começaram a ficar surpreendidos. Eles começaram a dizer assim: o que será que isso quer dizer? Eles estão falando a nossa língua, eles estão falando do amor de Deus para nós. Nós estamos entendendo ele. E todos eles ficaram felizes. E crianças, eu quero falar hoje outra coisa para vocês. Primeiro eu quero falar que nós podemos falar do amor de Deus, que nós temos que anunciar o amor de Deus às pessoas e aos nossos amigos. E quero dizer que essas línguas foram criadas, essas línguas, os seguidores de Jesus conseguiram falar essas línguas
para que todas as nações, todos os povos pudessem ouvir e junto com eles anunciar a palavra de Deus. Mas hoje, crianças, eu quero falar de outra coisa com vocês. Eu quero falar algo chamado arrependimento. Ó, vocês estão vendo esse bonequinho aqui, ó? Esse bonequinho aqui? Ó como ele está distante de Deus. Ele está aqui e Jesus está aqui. E esse bonequinho somos nós. Nós estávamos distantes de Deus. Mas como eu falei, Jesus morreu e ressuscitou. Jesus nos ama. E era isso que os profetas estavam querendo dizer. Eles estavam dizendo que Jesus ressuscitou, que Jesus quer nos aproximar. E existe algo que nos aproxima de Deus. E isso se chama... Não sei se você consegue ler. Se você souber ler, aqui está escrito, ó, arrependimento. O arrependimento, ele é como uma ponte. Uma ponte que nos permite chegar perto de Deus. E quanto mais nós nos arrependemos, nós chegamos perto de Deus. Nós chegamos perto de Jesus. Quanto mais a gente se arrepende, ó, a gente vai andando pela essa... Ó, tá vendo que ele estava aqui? Ele se arrependeu. E é isso que nós devemos fazer, nos arrepender. Porque quando nós nos arrependemos, ó, a gente começa a andar por essa ponte, ó. E essa ponte do arrependimento que nos permite chegar perto de Jesus. E Jesus, como nos ama, Ele quer, ó, nos batizar. Ele nos batiza para que nós possamos, através desse ato de batismo, estarmos um dia com Ele, ceando junto à mesa com Ele. Crianças, eu tô falando isso pra vocês porque é muito importante que a gente se arrependa. É muito importante que a gente leia a Bíblia todos os dias, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a Bíblia que nos ajuda a construirmos essa ponte. É a Bíblia que nos ajuda a construir essa ponte de arrependimento. É através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que nós podemos nos arrepender. Que nós vemos que Deus é amor, que Deus nos ama e que Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Crianças, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos anunciar a Palavra de Deus. Os discípulos de Jesus naquele tempo, eles foram atingidos pelas línguas para poder anunciar a Palavra de Deus a todas as pessoas, porque no tempo de Pentecostes vinham várias pessoas de vários países do mundo. E como as pessoas não entendiam o que os discípulos estavam falando, então Deus, ele deu o poder, ele deu um poder de falar cada língua, de fazer cada coisa. E cada discípulo falou uma língua e cada discípulo anunciou a palavra de Deus. Cada seguidor anunciou a palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos anunciar a palavra de Deus. Nós devemos ler a Bíblia. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Os discípulos, eles se alimentavam da palavra de Deus. E ó, crianças, não se esqueçam. Leiam a Bíblia. Orem ao Senhor. Nós devemos, construir uma ponte. Nós devemos construir uma ponte. Porque é essa ponte que nos permite chegar até Jesus. Essa ponte nos permite chegar até Jesus. A ponte do arrependimento. Nós devemos falar isso às pessoas.
nós devemos dizer que Jesus veio, que Jesus nos ama, que Jesus quer nos cuidar, que Jesus cuida de nós e que nós devemos nos arrepender. E é isso, crianças, que eu deixo para vocês, tá? Anunciem a palavra de Deus. Fale ao seu papai, à sua mamãe, que Deus é amor, que Deus cuida da gente, que Deus nos ama, que Deus, Ele entregou o seu único filho para morrer por nós, para que nós possamos um dia ceiar junto a Ele. Igual aquela imagem que eu mostrei a vocês. Deus entregou o seu filho para um dia, para que um dia nós possamos ceiar junto com Ele. E é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha. Espero que vocês tenham entendido o porquê que Deus permitiu aos discípulos que eles falassem várias línguas. No dia do Pentecostes, lembrem-se, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Jesus que estavam naquele lugar e cada um falou uma língua para anunciar a palavra de Deus. E é isso, crianças, nós temos que falar do amor de Deus e quanto Ele nos ama e quanto Ele nos quer bem, tá? Tchau, até a próxima historinha.